Olha só, hoje a gente vai decifrar a jornada de um símbolo que é, assim, milenar. Uma estrutura que saiu lá de textos místicos super antigos e, de repente, virou um ícone no design moderno, que a gente vê por aí o tempo todo. Vamos nessa? Repara bem nisso aqui. Essa geometria, ela tá em todo lugar. Sério. A gente vê em logotipo de empresa, sabe? Aquelas que querem passar uma ideia de conexão, de estrutura, uma coisa mais elegante. E não para por aí, não. Olha a tela do celular. Tá lá também. Super simplificada, claro, em ícones de aplicativos, representando o quê? Redes, sistemas, conexões, tudo de um jeito bem minimalista. E a coisa vai ainda mais longe. No mundo do motion design, aí ela ganha vida mesmo, fica pulsando, sabe? Como se fosse um fluxo de dados ou uma teia de energia em animações 3D. É impressionante. Então, a grande pergunta é: que diagrama é esse que parece ter sido desenhado ontem para a era digital, mas que, na verdade, tem raízes super profundas na história da humanidade? De onde veio isso? Bom, para a gente entender essa forma moderna dele, a gente precisa voltar lá atrás. Tipo, desconstruir o projeto original mesmo. Entender qual era a função dele, que era, basicamente, um mapa para a consciência. Então, na essência, esse símbolo é a famosa Árvore da Vida da Cabala. É um mapa, saca? Com 10 esferas, que são as Sefirot, e 22 caminhos que ligam tudo. E não é um desenho aleatório, não, de jeito nenhum. É uma representação visual de como a energia divina, digamos assim, vai se manifestando gradualmente até chegar aqui no nosso mundo físico. A estrutura dela é fascinante. O design todo se organiza em 3 pilares. O da direita é a expansão, a misericórdia. O da esquerda é o oposto, a contração, o rigor. E o pilar do meio é o caminho do equilíbrio. Juntos, eles formam um reflexo de uma lei universal de polaridade, uma coisa que a gente vê em toda a natureza. E a função disso ia muito além de ser só bonito, de ser estético. Era uma ferramenta prática, quase um computador visual, se a gente pode dizer assim, para organizar ideias bem complexas. A gente consegue até ver que o design se encaixa na figura humana, servindo como um mapa para a mente e reforçando aquela ideia de que o universo e o ser humano são, no fundo, espelhos um do outro. Ok, vamos avançar um pouco agora, porque essa busca por um mapa do cosmos não foi uma coisa só de uma cultura, não. Na verdade, isso é uma constante na história da humanidade. A universalidade desse conceito é impressionante. Pensa só, lá no Egito Antigo, a busca pela ordem cósmica, a tal da Ma'at, lembra muito o pilar do equilíbrio. No hinduísmo, tem o sistema de chakras, a subida da energia Kundalini. É um paralelo claro dessa jornada de ascensão. E no taoísmo, o I Ching descreve exatamente essa mesma dança das polaridades. É incrível. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: os nomes mudaram, os símbolos, a estética, tudo isso foi mudando. Mas a necessidade humana de mapear essa realidade invisível, de entender a nossa conexão com o divino, isso aí permaneceu igualzinho ao longo dos tempos em diferentes lugares do mundo. E agora a gente chega na transformação, que é talvez a mais dramática de todas, a evolução estética desse símbolo. A jornada incrível dele, do pergaminho antigo, direto para a nossa tela de alta definição. A comparação é de cair o queixo. O que antes era feito à mão, lá no pergaminho, geralmente em preto e branco, hoje é um vetor limpo, preciso. Aquela estética mais pesada, antiga, deu lugar a algo que parece até uma interface de software, né? Com cores vibrantes, gradientes de neon, cada um representando as frequências de cada esfera. E claro, a tecnologia mudou tudo. O diagrama, que antes era estático, 2D, feito para a gente memorizar, agora é dinâmico. A gente vê modelos 3D, animações que simulam o fluxo de energia ou de dados em tempo real. O conceito ficou muito mais vivo, muito mais interativo. A linguagem visual de hoje é bem clara, né? Linhas fininhas, uma tipografia geométrica e até uma fusão com outros padrões da geometria sagrada, tipo a flor da vida. Foi essa simplificação, essa modernização toda, que permitiu que um símbolo tão complexo se adaptasse perfeitamente ao minimalismo que a gente precisa ter nos ícones e logos digitais hoje em dia. Bom, e tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Afinal, qual é o significado desse símbolo hoje? O que essa jornada toda dele diz pra gente sobre a nossa própria época? A grande conclusão é essa transição impressionante. A Árvore da Vida deixou de ser um mistério, uma coisa restrita a pouquíssimos iniciados, para se tornar uma linguagem visual que é quase universal.
Uma linguagem que está perfeitamente alinhada com a nossa era de redes, de conexões globais, de fluxo de informação constante. Talvez a melhor forma de resumir essa jornada toda seja pensar que esse símbolo funciona como uma ponte. A ponte que liga a ciência da forma com a espiritualidade do ser. É isso. Ele une o design, a estrutura, a matemática com as questões mais profundas da nossa existência. E a gente termina com uma pergunta para ficar no ar. Quando a gente vê essa mesma estrutura em redes neurais, em fluxos de dados, na própria arquitetura da internet, fica a questão: será que esse código tão antigo, criado lá atrás para decifrar o divino, ainda serve para ajudar a gente a entender a complexidade da nossa própria realidade digital? Fica aí para pensar.